irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês. E como todas as dicas que eu dou aqui, é sempre para o crescimento espiritual de vocês, para que vocês sejam enriquecidos com essas obras, ok? Essa obra que eu estou indicando aqui é daquela série que John Stott e outros expositores, teólogos escreveram. Começou aí na década de 80, tá? E é uma série chamada A Bíblia Fala Hoje, tá? A Bíblia Fala Hoje, da editora Abu Editora. Até hoje, esses comentários estão aí disponíveis, tá? São excelentes comentários expositivos. E tem a temática, né? A mensagem de 1 Coríntios, a vida na igreja local, de David Prior. Antes de falar de David Prior e dessa obra, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Estou aqui com o celular na mão, ó. Não sei se vocês estão vendo. Estou aqui no site da Abu Editora, tá? Vocês estão vendo aí? E aqui estão os outros temas, como a mensagem de Daniel, de Ronald Wallace. Deixa eu aproximar para vocês verem aqui, bem de perto. Olha aqui, ó. A mensagem de Daniel, de Ronald Wallace. A mensagem de Amós, de J.A. Moutier. Esse é muito conhecido, esse teólogo. Tá? É tudo comentários expositivos, excelentes comentários expositivos. Tá? 2 Timóteo, quem comenta é John Stott. A mensagem de Atos é John Stott. A mensagem do Sermão do Monte contra a cultura cristã, John Stott. A mensagem de Gálatas, também John Stott. John Stott foi um dos maiores expositores do século passado, tanto pregando como ensinando. Não tem para ninguém. Os livros de John Stott, todos, são maravilhosos. O camarada é um expositor fantástico. A mensagem de Efésios, esse eu tenho, inclusive eu fiz o review aqui de John Stott também. A mensagem de Apocalipse, que é do Michael Wilcock, também excelente, tá? A visão dele, do Michael Wilcock, sobre Apocalipse, é a milenista, mas é extraordinário, comentário extraordinário e expositivo. E a mensagem de 1 Coríntios, que é esse, do David Prior. A mensagem da missão, que são dois autores, né? Tá aqui, Howard Pesquet e Vinod Ramash, alguma coisa, o nome do camarada aqui. Pensa no nome difícil. Deixa eu acostar aqui bem para vocês verem. Howard Pesquet e Vinod Ramachandra, alguma coisa assim. Nome difícil de pronunciar esse nome, viu? Pensa um nome complicado, meu Deus do céu. Mas continuando aqui, queridos, a mensagem da missão, a mensagem de 1 Timóteo e Tito, também John Stott, a mensagem de Romanos, também de John Stott. Todas essas obras aqui você vai encontrar no site da Abu Editora, tá? Não estou ganhando nada para fazer isso, tá, gente? Estou ganhando R$1. Então eu tenho de Romanos, eu tenho de Efésios, eu tenho essa de 1 Coríntios, tá? Pretendo adquirir outros, tá? Outros títulos. Então, é uma série maravilhosa, uma série assim fantástica, essa série, e vocês verão aqui, tá? Vocês verão aqui eu mostrando para vocês. A mensagem de 1 Coríntios, a vida na igreja local, de David Prior. Aí você pergunta, quem foi esse camarada David Prior? Está aqui, né? Ele foi um grande teólogo, amigo de John Stott, tá? Aqui, ó. David Prior serviu como pastor durante 7 anos na cidade do Cabo, África do Sul. Tá? Ele também era missionário, né? E depois na igreja de St. Aldate's, em Oxford. Empreendeu inúmeras viagens nos últimos anos, dando palestras, compartilhando experiências e conhecendo as igrejas no Chile, Argentina, Jamaica, Canadá, Estados Unidos, Uganda e Zimbábue. Era um missionário,
tá? Um missionário, teólogo, pastor, escritor, expositor. Eu não sei se ele está vivo ainda, eu não consultei, tá? Eu não sei se ele ainda está vivo. Possivelmente não. Deixa eu dar só uma conferida aqui, queridos, rapidamente. Ver se o David Prior está vivo. Só um minuto. David Prior. Vamos lá. Deixa eu ver se ele está vivo aqui. Não aparece nada dele aqui. Não, ele já faleceu. David Prior, ele já faleceu, já faz alguns anos, tá? E essa obra dele aqui, de 1 Coríntios, é maravilhosa, queridos, é fantástica. Essa série toda, né? E os editores da série, também escritores, é o J.A. Moutier e John Stott. O Moutier organizou a série do Antigo Testamento e o Stott do Novo Testamento, né? Vamos aqui, ó. Tá, aqui tem os livros da série que eu mostrei lá no celular para vocês, tá? De toda a série. E vocês verão que material fantástico. Para quem gosta de sermões expositivos como eu, essa obra é maravilhosa. Todas, né? Todas. Essas obras, essa série de comentários, né, expositivos são maravilhosas. Aqui está um índice, tá bom? Aqui está um índice. É um índice curto, né? Deixa eu aproximar mais ainda aqui. Aqui está um índice. Prefácio geral do autor, principais abreviaturas, introdução, tá? A introdução ele vai falar da igreja de Corinto, né, a cidade de Corinto, como todo comentário fala. Isso aí vocês sabem. Todo comentário vai falar da cidade, como Paulo chegou na cidade, a fundação da igreja, aquela coisa toda, tá? É a introdução. Aí ele começa a exposição aqui, ó. Tá? A igreja perfeita. Então ele trabalha os versículo por versículo, capítulo por capítulo, parte por parte, perícope por perícope. Até porque é exposições, né? É um comentário expositivo, maravilhoso. Então tá aqui, ó, toda, não vou ler tudo, né? Para ganhar tempo, está aqui toda os capítulos, né? E as exposições que ele vai fazer. E cada exposição ele coloca um tema, tá? É assim que você faz quando você vai pregar sermões expositivos. Às vezes tem um tema central, tá? E tem as subdivisões ali nos versículos que também você coloca temas, tá? Ou subtemas. O tema principal e vem as subdivisões com subtemas. É o que ele faz aqui, o David Prior. Tá bom? Continuando aqui, aí tem o prefácio do autor, tá? Essa obra aqui, na verdade, foi escrita, esse comentário dele, né? Nos anos 70 ainda. Final dos anos 70, começo dos anos 80. Então é uma obra antiga. E só está publicando ainda porque vende, gente. Esse é um dos melhores comentários de Coríntios, expositivos sobre Coríntios. Um dos melhores. Eu vou mostrar para vocês por quê. Aqui está a introdução. Paulo em Corinto. Aqui eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Vamos logo para a exposição. Tá? Correspondência coríntia. Tá? Ele vai citar C.K. Barrett, vai citar Eliot, vai citar os grandes comentaristas, os grandes teólogos, né? Exegetas do século passado. Só fera. Ele vai citar aqui. Tá? As notas de rodapé vocês irão encontrar no final, tá? No final de cada sessão. No final de cada sessão, de cada exposição, ele vai estar as notas de rodapé, tá bom? Aqui, ó, as notas, todas as notas de rodapé, citação de teólogo. Quando o texto é difícil, ele vai citar os teólogos e as suas posições. E aqui, ó, no final da introdução, é fantástico, porque eu nunca vi isso, né? Primeiro comentário de Coríntios que eu pego que tem essa exposição fantástica das cartas de Paulo aos Coríntios, né? Porque Paulo enviou aí, no mínimo, 4 cartas aos Coríntios. 4 cartas, tá? Mas só temos 2 aqui que entrou no cânon. As outras 2 se perderam. Aí ele coloca aqui, ó, no final. Eis a possível sequência de acontecimentos
conforme exposta por Barclay, William Barclay, tá? Então ele remonta aqui, ele reconstrói, tá? É uma suposição, ele não está afirmando, mas ele reconstrói as 4 cartas do apóstolo Paulo. Olha só, que fantástico aqui que Barclay faz, William Barclay. Ele coloca aqui, ó, a carta prévia, que pode estar contida em 2 Coríntios capítulo 6, dos versículos 14 ao capítulo 7, versículo 1. Tá? Aqui, ó. Segundo, os da casa de Cloé, que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, vão a Éfeso, levando para Paulo as notícias da divisão em Corinto. Aí Paulo escreve, tá? Aí vem aqui, ó. Terceiro, 1 Coríntios capítulo 1 a 4, onde Paulo chama a igreja, a unidade, porque estavam divididos, né, em grupos, aqueles 4 grupos, o grupo de Paulo, Apolo, de Pedro e de Cristo. Então Paulo chama a unidade, os capítulos de 1 a 4. É escrita em resposta, e Timóteo deve ser o portador dessa carta. Está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Segundo, quarto, né? Parte D aqui, ó. 3 homens, Estéfanas, Fortunato e Acaico, está em 1 Coríntios 16, versículo 17, chegam com mais notícias e uma carta de Corinto para Paulo, tá? Paulo imediatamente escreve os capítulos 5 e 6 e, em resposta a esta carta, redige os capítulos 7 a 16. Sobre o casamento, nós conhecemos. Timóteo leva toda a carta de 1 Coríntios aos destinatários. Lembrando, queridos, que isso aqui é uma reconstrução do William Barclay, tá? E tem sentido, faz sentido. A situação piora, a parte aqui, ó, a situação piora quando Paulo manda essa carta, né? E Paulo faz uma desastrosa visita a Corinto, depois da qual as coisas ficam ainda mais dolorosas para ele, conforme ele cita no capítulo 2, versículo 1 da sua segunda carta, né? Que na verdade seria a quarta. Mas aqui no nosso cânon é a segunda carta aos Coríntios. Parte F aqui, ó. Então, depois dessa situação desastrosa, né, da sua visita desastrosa a Corinto, ele envia uma carta severa, que possivelmente pode ser os capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, onde ele pega muito pesado ali com a igreja. Tá? Por quê? William Barclay defende isso, queridos. Porque se você for do capítulo 1 a 9 da segunda carta, o tom de Paulo é tranquilo, é sossegado. Do capítulo 10 em diante, o tom de Paulo muda drasticamente. Tá? E por que Paulo muda drasticamente o tom de voz, né? Começa a pegar pesado com a igreja? Alguma coisa aconteceu. Então, para William Barclay, ele cita isso, tá? Na sua obra, no seu comentário de 1 Coríntios, e ele arrebenta, né? Claro que é uma suposição, é uma tese dele, mas tem muito sentido. Então, essa carta para Barclay está contida nos capítulos 10 a 13 de 2 Coríntios, onde Paulo é duro com a igreja. Ele é severo. E essa carta é enviada através de Tito, que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, e o capítulo 7, versículo 13. E a última, a parte G, Paulo fica tão preocupado que não consegue esperar a volta de Tito. Parte para encontrá-lo na Macedônia. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 7, 5 a 13. Então escreve 2 Coríntios, capítulo de 1 a 9, a carta de reconciliação. Então, para Barclay, a segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma junção de 2 cartas, tá? Que a primeira vai do capítulo 1 a 9, que é a carta de reconciliação, e a segunda, queridos, é a carta severa, que vai dos capítulos 10 a 13. Lembrando que é uma tese de Barclay, mas tem muito sentido. Tem muito sentido, devido à mudança de tom de Paulo. Tá? Ele muda de tom assim drasticamente. Então, Barclay explica que o motivo é esse. Muito bom, eu gostei aqui dessa forma que o David Prior cita aqui o William Barclay, né? Os grandes expositores do século passado. Grande comentarista. Vamos aqui. Aí começa a primeira exposição,
tá? Que é o capítulo 1, versículos de 1 a 9. Né? E ele coloca o tema, a igreja perfeita. Aí ele faz uma exposição sobre o tema, que é a introdução da carta. Depois ele começa as suas subdivisões. Ele coloca sempre o tema, né? Paulo saiu da igreja em Corinto, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E aqui está o texto, tá? Que ele coloca o texto para você. Depois ele começa as exposições, versículo de 1 a 3. Tá. Depois ele vai para a segunda subdivisão do capítulo 1, dos versículos 4 a 9, onde Paulo vai falar da igreja, tá? Do chamado da igreja, antes de Paulo tratar dos problemas, que começa a partir do versículo 10. Aqui, ó, a confiança de Paulo na igreja de Corinto, capítulo 1, versículos 4 a 9. Aí tem um texto, a exposição do texto, ok? E ele vem comentando. Ele começa os comentários dele aqui, ó, que são excelentes, tá? Nesses comentários dos versículos 4 a 9, também tem as suas subdivisões, como aqui, ó, a igreja está plenamente habilitada com todos os dons da graça de Deus, dos versículos 4 a 7. Eles põem. Então, dentro da perícope, queridos, dos versículos 4 a 9, tem as subdivisões. Isso é pregar expositivamente, tá? Mas tem as regras. Você tem que conhecer exegese, conhecer hermenêutica, você tem que ter bons comentários bíblicos, você tem que ter bons dicionários, tá? Se saber falar grego, melhor ainda, ou ter uma noção de grego, melhor ainda, para você consultar o original, as palavras. Tá? Não é fácil pregar expositivamente, não. Tá? Não é pegar um comentário desse e copiar o comentário desse e pregar na sua igreja, não. Tá? É você usar o comentário só para auxiliar você. Tá certo? E fazer a sua própria exegese e ter uma hermenêutica aí aplicada. Ok? Depois aqui, ó, a segunda divisão, né? Essa perícope, a igreja será completamente sustentada pela fidelidade de Deus, os versículos de 8 a 9 do capítulo 1. Tá? Aí tem toda a exposição dele, e no final, sempre de toda a exposição das perícopes, tem as notas de rodapé, tá? Que ele coloca aqui no final. Aí parte para a segunda parte, queridos, tá? Que é os versículos 10 a 17, onde Paulo vai tratar agora do problema da igreja em Corinto, que é os partidos. Os versículos 10 a 17, aqui está o texto em exposição, tá? O texto em exposição, e aqui começa a exposição dele, falando primeiro desses partidos. E o interessante desse comentário aqui, expositivo do David Prior, é que ele vai trabalhar todos os grupos, queridos. Olha só. Ele dá uma visão panorâmica dos 4 grupos, tá? Inclusive, ele cita aqui, ó, ele vai citar que depois de 40 anos dessa carta de Paulo aos Coríntios, a igreja, queridos, continuava a mesma coisa. Então, as cartas de Paulo não resolveu muita coisa, não. Tá? Por quê? Ó? Olha o que ele vai falar aqui, o David Prior. Na verdade, é interessante, apesar de triste, descobrir que Clemente de Roma, escrevendo em cerca de 95 depois de Cristo, fala da existência dos mesmos tipos de partidos e divisões em Corinto, embora ele não mencione o partido de Cristo, o grupo de Cristo, né? De modo que 40 anos mais tarde, o problema ainda não fora erradicado. Isso mostra que devemos esperar tendências divisórias e nos resguardar contra elas em qualquer tempo. Vamos examinar cada grupo. Então, lembrando que a igreja aqui em Corinto, ele vai citar aqui, era fã de filosofia. Assim como o brasileiro era fã de futebol, é fã de futebol, tá? Gosta de futebol porque é cultura. Lá em Corinto, que era a terceira maior cidade da Grécia, tinha vários grupos, tá? Tinha várias escolas de filosofia. Se não me engano, Corinto só perdia para Alexandria em escola de filosofia. Tá? Escola de Platão, Aristóteles, Sócrates e por aí vai. E tinha debates públicos, tá? Que eles debatiam um com o outro para ver quem tinha a melhor oratória, quem tinha a melhor retórica, aquele que tinha a melhor fala, o melhor argumento. Eles eram fãs disso. Então eles se converteram, tá? E não deixaram isso. E levaram isso
tá? Para os pregadores. Por isso tinha esses grupos na igreja, e Paulo fala que o sentido deles estarem na igreja não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, mas sim Cristo Jesus. Então ele vai trabalhar aqui o primeiro partido, o partido de Paulo, o fundador da igreja, excelente aqui. Depois ele vai trabalhar o partido de Apolo, que foi o sucessor de Paulo, e Apolo era um grande orador, tinha uma grande oratória, uma grande habilidade retórica, de falar, de persuasão, de ensinar. Inclusive ele foi tutoriado por Priscila e Áquila, que reformulou um pouco a sua teologia. Aí ele foi sucessor de Paulo, ali em Corinto. Tá? Então tinha um grupinho de Apolo. Depois Pedro, tá? Um grupo de Pedro. E o último grupo, e o pior de todos, né? O partido de Cristo, que não reconhecia nenhuma autoridade humana, né? Então, você vê que a carta de Paulo aos Coríntios é muito atual. E hoje, os pregadores são tratados como celebridades, tá? Como artistas da palavra, assim como os cantores, são idolatrados. Cada um disputa likes no Facebook, no Instagram, né? O seu canal no YouTube. Então, fica essa briga. Eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. E despreza o outro pregador e assim sucessivamente. Então, você vê a importância dessa carta para nós hoje. Que as igrejas de hoje têm os mesmos problemas da igreja de Corinto. Então, ele trabalha aqui os partidos, né? Vamos lá. E aqui ele começa a exposição fantástica, maravilhosa, né? Dos versículos 10 a 17, trabalhando aquelas perguntas de Paulo. Que Paulo fala, Cristo está dividido? Tá? Paulo morreu por mim, por vocês? Paulo morreu por vocês? Tá? Vocês foram batizados em nome de Paulo? Então, cada pergunta retórica, ele vai trabalhar aqui, como a primeira pergunta, né? Está Cristo dividido? Paulo vai trabalhar a centralidade de Cristo, né? A integridade de Cristo, a cruz de Cristo, o senhorio de Cristo. Tudo aqui ele vai trabalhar, e no final de cada exposição, como eu falei para vocês, tem as notas de rodapé. Tá certo? Aqui, as notas de rodapé. Olha só. Excelente. Aí começa a segunda parte, que vai do capítulo 1, o versículo 18, até o capítulo 2, versículo 16, onde ele vai falar, ele vai contrastar a verdadeira sabedoria com a falsa sabedoria. Tá? A falsa sabedoria são os conhecimentos humanos, a filosofia humana, mas essa filosofia, tá, não leva a pessoa à conversão, não leva a pessoa à salvação. Ele vai fazer uma exposição maravilhosa, tá? Maravilhosa aqui sobre essa questão, detalhadamente, uma linguagem fácil de se entender, tá? Explicar os versículos. Ele não só explica, ele explica o versículo e aplica o versículo, porque exposição bíblica é aplicação. É aplicação. Então aqui, ó, vai explicar certinho, direitinho para você, tudo mastigado, detalhado. Depois vem a segunda parte da perícope, ou melhor, a primeira parte da perícope, né? Que é os versículos 18 a 25, onde Paulo vai falar da palavra da cruz. E aqui está o texto, né? A exposição do texto. Continuando aqui, queridos. Ele vai agora para a segunda parte, que são os métodos de Deus na salvação. Tá? Que Paulo vai falar aqui que Deus nos chamou de nobre nascimento, os poderosos, os filósofos, os nobres, mas Deus escolheu os pobres. Tá? Deus escolheu aquelas pessoas que ninguém dava nada. Deus não escolheu a aristocracia, os reis, os governantes. Tá? Claro que nós temos pessoas ricas na igreja, influentes, mas não é muita gente, é pouca gente. Né? Porque naquela época, até hoje é assim, a igreja, queridos, sempre foi composta, na sua maioria, por pobres. Escravos, pessoas que não tinham nenhuma influência social, não tinham nenhum poder político, não tinha nada para oferecer, e eles eram zombados, eram os ricos, os poderosos tiravam onda, né, dessas pessoas. E Paulo fala aqui
que aqui está a sabedoria de Deus, tá? Em escolher essas pessoas para confundir os sábios, os grandes, os poderosos e assim sucessivamente. Está aqui nos versículos 26 a 31. Deixa eu correr aqui. Olha só. O ministério do Espírito, versículos 1 a 16, aqui ele arrebenta, está à disposição. Tá? Deixa eu ver aqui, falei só uma parte para vocês. Deixa eu ir lá para o capítulo. Deixa eu pegar aqui o capítulo. Rapidamente, queridos. Falei alguma coisinha para vocês aqui. Deixa eu pegar o capítulo 14. Capítulo 14, que Paulo vai trabalhar a ordem do culto. Aqui, ó. Capítulo 14, versículos de 1 a 40. O que são? Ele vai trabalhar a questão aqui, que os capítulos 12 a 14, Paulo vai trabalhar sobre os dons, que era um problema, principalmente o dom de línguas. Tá? E isso aqui é uma lição para nós, no meu caso, que sou pentecostal. Tá? Sou pentecostal até o osso, até o tutano. Mas nós devemos seguir aqui, muitos pentecostais não seguem os conselhos que Paulo dá aqui, em relação aos dons. Principalmente o dom de línguas, né? Que para Paulo não era tão importante assim. Você não poderia proibir falar em línguas, mas não era tão importante assim. Para Paulo a profecia era mais importante. Então aqui ele tem toda a exposição. Tá? Do capítulo 40. Ou melhor, do capítulo 14. Versículos 1 a 40. Depois ele fazer uma grande exposição, né? Uma síntese dos versículos de 1 a 40 do capítulo 14. Ele vai trabalhar agora as perícopes. Tá? Olha só. Rapidamente aqui, queridos. Os efeitos da profecia. Versículos de 1 a 5. 14 de 1 a 5. Aqui está um texto em exposição. E ele vai falar assim, ó. Dentro dos vários pontos de vista acerca do dom da profecia, já esboçada anteriormente, encontramos 3 palavras úteis, está no versículo 3, que indicam os resultados que este dom proporciona para a igreja local, quando devidamente usado, que é edificação, exortação e consolação. Então, a profecia, que é tanto o dom da profecia, como a exposição da palavra de Deus, a pregação da palavra, ela tem que trazer esse tripé aqui. Tem que edificar, tem que exortar, tem que consolar. Fora disso, não é palavra de Deus, não é profecia. Considerando a preocupação de Paulo com a edificação da igreja do Senhor, não nos surpreende que ele mencione esta função em primeiro lugar. Qualquer palavra de profecia que mine ou abale a fé dos outros deve ser rejeitada. Esta é a razão principal porque a profecia deve sempre ser recebida na comunhão do povo de Deus, não em conversa particular. Há uma grande quantidade de falsas profecias que nada mais são do que outro meio bastante espiritualizado de uma pessoa manipular ou exercer influência sobre outra. Né? E isso é verdade. Eu sou profeta, fulana tem um dom de profecia, fulano tem um dom de profecia. Irmão, para com isso. Tá? Tratar profeta na igreja como um super astro, você não pode tocar no ungido do Senhor, cuidado. Isso é conversa fiada. Falou besteira, tem que disciplinar. Tá? Por isso que Paulo fala aqui, para julgar a profecia. Tá? Falou, espera se cumprir. Se não se cumprir, não foi Deus que usou. É falso profeta, tem que ser disciplinado. Tá? Profeta, pregador ou aquele que tem dom não deve ser tratado como mais espiritual, como um super espiritual, como os crentes ali em Corinto, tá? Tratavam essas pessoas que tinham dons espirituais. E Paulo corrige aqui, bate na veia. Tá? Então, veja a importância do sermão expositivo, né? Pregar expositivamente, ensinar a igreja na palavra, para que não cometa os erros que a igreja de Corinto, a igreja imatura, a igreja infantil cometia. Aqui ele começa falando, tá? Vai continuar falando sobre esse dom, tá? O dom de profecia, tá? E vou só concluir aqui que já tem 30 minutos.
Tais tendências só podem ser detectadas quando há um incentivo para que o dom da profecia seja exercido dentro da vida conjunta do povo de Deus. De qualquer forma, este dom visa a edificação de toda a igreja, não de um cristão individualmente. O que muitas pessoas hoje denominam de profecia pessoal é altamente suspeito por esse e outros motivos. E aí ele vai continuar, tá? Aí ele vai continuar na sua exposição dos capítulos, e não só dos capítulos, né? A sua exposição da perícope, dos versículos, e aplicação maravilhosa, fantástica, conforme vocês viram aqui. E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui o seu joinha, não esqueça, querido, do joinha, deixa lá o joinha para nós, o like, tá certo? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações, querendo Deus.